Olá, eu sou Ronaldo Martins e este é o programa Argumento. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem hoje mais de 220 mil pessoas em situação de rua. Aquela população que, por falta de moradia, por falta de renda, está vivendo nas ruas. Com a pandemia do coronavírus, esse número tem aumentado. Na semana passada, o Senado aprovou um projeto que pretende proteger essa população. É um projeto que altera o Estatuto das Cidades, proibindo a chamada arquitetura urbana de caráter hostil, que impede a circulação dessas pessoas. Nós vamos conversar com o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu queria que o senhor primeiro nos explicasse de onde veio a inspiração para esse projeto. Bom, Ronaldo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando num tema muito sensível. Hoje nós estamos no Brasil com 60 milhões de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Com a pandemia, isso aumentou o número de pessoas desempregadas, nós temos a uberização das relações trabalhistas, nós temos um ataque, um vilipêndio à CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e esse projeto ele foi inspirado num comportamento humanitário do padre Júlio Lancelotti, que tem a sua marca por ser acolhedor com as pessoas em situação de rua. E é necessário que a sociedade entenda que todos nós somos responsáveis porque todos somos partes da mesma sociedade. É uma garantia constitucional expressa no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88, que um dos direitos sociais que todo brasileiro e brasileira tem é o direito à moradia. E será que todos temos direito à moradia? E também um dos princípios que rege o Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está expresso no artigo 3º, inciso 3, que diz que erradicar a pobreza é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Abolir toda e qualquer forma de discriminação é um dos fundamentos da República. Promover o bem-estar de todos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, nós não podemos aquecer, banalizar uma situação grave, que hoje, como você bem disse, pelo IPEA, são 222 mil pessoas em situação de rua. E daí nós temos que ter essa ressalva, porque quando se utiliza equivocadamente um termo, por exemplo, como é comum acontecer, moradores de rua, nós estamos dando um caráter perpétuo para essas pessoas, e isso não pode acontecer. O que nós não podemos estabelecer como razoável, por isso veio a iniciativa do projeto, é que o Estatuto da Cidade ele tem que vedar toda técnica de arquitetura hostil. E o que vai ser? O que seria essa técnica de arquitetura hostil? É toda forma utilizada para impedir a livre circulação de pessoas naquele local, objetivando valorizar os imóveis que ali tem. Na verdade, essa técnica de arquitetura hostil, ela objetiva retirar essas pessoas de situação de rua para que elas não possam se abrigar das intempéries, das chuvas, do sol, que elas não possam pernoitar ali. Então, o Estado é omisso na efetivação da garantia constitucional do direito de moradia, na erradicação da pobreza, e aí nós vamos permitir que os municípios passam a adotar essa arquitetura hostil, que é a utilização de instrumentos pontiagudos, paralelepípedo, bancos sem assento, de forma que você não possa sequer ali se abrigar das intempéries, ou seja, daqueles eventos naturais pelo tempo. Então, esse projeto ele visa objetivamente abolir essas técnicas de arquitetura hostil. O senhor citou aí, por exemplo, coisas pontiagudas, a gente vê às vezes na televisão, até com o padre Júlio Lancelotti isso aconteceu, né? Debaixo de viadutos, a instalação de pedras, assim. Esse seria um exemplo de arquitetura hostil? Perfeitamente. E eu fico muito triste, Ronaldo, quando eu vejo a falta de sensibilidade, tanto dos políticos, como dos gestores, como dos executivos. Eu falo executivo, administradores das cidades. Por exemplo, esses dias eu li uma matéria que uma prefeitura em Curitiba estava querendo multar
qualquer pessoa que doasse alimentos para as pessoas em situação de rua. Veja, nós estamos numa pandemia de mais de 330 mil mortos e que nós temos as pessoas vivendo nessa situação de rua, não tendo a garantia constitucional e ainda é privado de tudo, daquilo que é elementar para a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um exemplo clássico de uma arquitetura hostil. Eu sei que muitas pessoas criticam a nomenclatura arquitetura hostil como se a arquitetura fosse hostil. Na verdade, as pessoas têm que entender que é a técnica que nós estamos repudiando. Tanto que a arquitetura hostil, o hostil é um adjetivo. O que é um adjetivo? É toda palavra que vai qualificar o substantivo que é a arquitetura. Então, a arquitetura ela pode ser acolhedora, mas ela pode ser hostil. E é essa arquitetura hostil que nós estamos querendo evitar que seja cada vez mais implementada no Brasil. O senhor diria que o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento urbano que nós temos no nosso país, ele busca essa marginalização dessa população ou ele possibilita essa marginalização? Eu acredito que, infelizmente, sim. Eu tenho uma obra que eu gosto muito de Thomas Hobbes, que ele escreveu o livro Leviatã, né? E ele fala assim que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. As pessoas, e eu como delegado de polícia, eu falo isso fazendo um paralelo, pode parecer que não tenha muito a ver, mas tem sim. Era muito comum, por exemplo, no Brasil, você não querer que se constrói um presídio no bairro que você mora, ou no município. Comum. Né? Então, o discurso é totalmente contraproducente com a prática daquilo que a gente almeja. Quando, na verdade, a premissa é constitucional. Todos somos iguais perante a lei. Todos, essa persecução, crimes, o direito de punir do Estado, e tem que ser estabelecido um local, e a pena tem um caráter dúplice, de retributivo pelo mal praticado, mas, acima de tudo, de readaptação ao convívio sociofamiliar. Mas é muito cômodo o discurso da população, nosso discurso, quando nós não estamos próximo a ele. Então, as pessoas não querem, efetivamente, olhar para isso que é um problema sério da humanidade, que são as pessoas em situação de rua. Por exemplo, no Espírito Santo, é comum, e nas grandes cidades também, você verificar que as carroças, o animal foi substituído por um ser humano. E é comum você ver nas pistas de rolamento aquela carroça de um ser humano puxando lixo e dentro do lixo está uma mulher com crianças. E os motoristas buzinando para que ele saia do local. E isso que eu acho muito triste, Ronaldo. Eu acho que nós não podemos jamais perder a capacidade de nos indignarmos. E é isso que me motivou a fazer esse projeto. Eu acho que nós temos que ter a sensibilidade de ser humanizador. Humanizar a dor, ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro. Eu acho que isso tudo, sim, é a busca pelo direito econômico, é a busca por valorização daquele imóvel. As pessoas querem, o Estado, por vezes, criminaliza a pobreza. Eu falo isso com bastante propriedade, porque eu fui utilizado pelo Estado para aplicar a lei de forma contundente, na grande maioria, contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, concussão, peculato, corrupção ativa, passiva. E qual é o percentual dessas pessoas que estão presas? Então, é muito triste quando você vincula, por exemplo, a polícia raramente dá uma busca pessoal num jovem em bairro de classe alta. Mas é comum fazer isso nos bolsões de pobreza, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Então, a população em situação de rua, ela sofre em todos os aspectos. Você tem ideia, eu tive que entrar com um projeto de lei para determinar que o IBGE quantifique essas pessoas. E aí eu pergunto, quais são as políticas sociais para essa população em situação de rua, se você não sabe nem quem são essas pessoas e quantas são? Eu tive que fazer um projeto de lei também para determinar políticas públicas para pessoas em situação de rua. Então, olha, nós estamos em pleno século XXI e nós não temos nenhuma dessas políticas já determinadas pelo poder público. Uma última questão, antes de encerrarmos, senador. Nós estamos percebendo nas ruas de todas as cidades brasileiras o aumento desse número de pessoas que está vivendo nas ruas, como o senhor mesmo já explicou. O senhor acha que vai ser possível reverter esse quadro ao final dessa
dessa pandemia, ou nós caminhamos para uma situação assim, bastante caótica? Bom, eu espero que sim. O que me motiva isso é ter essa esperança de que nós podemos sim construir um Brasil melhor, mais justo, fraterno, mais igualitário, diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. Os nossos vizinhos argentinos já instituíram o imposto sobre grandes fortunas e nós, desde 5 de outubro de 88 até hoje, não instituímos. Isso aumentaria o PIB, isso aumentaria as políticas públicas de acolhimento dessas pessoas, de todas as áreas, porque todos esses entraves que ocorrem na sociedade, ele ocorre de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, eu fico triste quando eu vejo política armamentista como combate à violência na sociedade. Você não combate a criminalidade armando a população. Você combate a criminalidade dando iluminação pública, saneamento básico, escolas públicas de educação básica com qualidade, reduzindo a carga tributária. É isso que você vai estimular os jovens a ter o primeiro emprego, a gerar emprego, aumentar, alavancar a economia. Então eu fico triste quando você tem uma visão míope, equivocada, simplista, falando vamos armar a população como se isso fosse resolver. Não é isso que irá resolver o problema. Como que eu posso achar razoável, só para exemplificar, 93% das escolas de educação básica no Brasil não tem laboratório de ciência. 73% dessas escolas não tem biblioteca, não tem acessibilidade, não tem quadra esportiva. Então, que garantia constitucional é essa de que todos temos direito à educação se esse direito está sendo mitigado? Que garantia constitucional é essa que todos temos direito à saúde se esse direito, as pessoas estão morrendo no Sistema Único de Saúde? Que garantia é essa que todos temos direito à moradia e o Estado tem que abolir, erradicar a pobreza e abolir toda e qualquer forma de discriminação se nós temos a arquitetura hostil como uma implementação sempre enaltecendo aquele que mais ganha. Então, o que me motiva enquanto senador é que nós podemos passar dessa pandemia com a sensibilidade mais aguçada. É isso que me motiva, Ronaldo, enquanto senador. Eu acho que eu sempre me questiono assim, qual vai ser a digital que eu vou deixar para esse mundo, para os meus filhos, para a sociedade? Porque é muito cômodo, às vezes o político ele se agarra por uma questão assim, de vaidade, e o Senado é uma casa de vaidades. Eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser funcionário público e ser professor. Eu estou como senador, mas esse mandato eu quero, se você perguntasse qual o meu sonho é esse, reduzir a desigualdade, lutar pelos menos favorecidos, pelos mais pobres, pelos excluídos, e foi para eles que eu fui eleito e é para eles que eu quero. E eu queria muito que aqui o Senado, a representatividade fosse efetivamente da população. Outro dia eu disse, aqui no Senado, mais uma vez estamos nós, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Eu não posso falar que esse processo que nós tivemos em 2017, que alterou a CLT e que fulminou com os direitos dos trabalhadores, sempre dos mais pobres. Depois veio a reforma da Previdência com o mesmo discurso. E agora nós vamos vir com a reforma administrativa. E aí o resultado está uma pandemia, 330 mil mortes, 60 mil de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza, 15 mil desempregados, sem falar nos 15 milhões de desempregados, 20 milhões na uberização, sem qualquer amparo perante a lei trabalhista. Eu quero acreditar que nós podemos sair como seres humanos mais qualificados, né? Eu acho que é isso que é você jamais buscar a perfeição, mas o aperfeiçoamento enquanto ser humano. Ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro e lutar por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato, por nos explicar sobre esse projeto e por trazer uma entrevista tão sensível. Obrigado também a você que nos acompanhou. Esse programa já está na nossa página na internet, senado.leg.br, e você pode rever lá. Até o próximo argumento.